Lá vem ele aí, Nicolas Louvadeus Silva. Pesando aí os seus 35 quilos. Uma envergadura aí infinita. O peso mais que leve. Preparado para o combate, olha ele aí. Um cartel de 0012 lutas. Todas vencidas na velocidade. Ele correu de todos. Olha aí, é o cara, o lutador. Gente, hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre combatendo o bom combate. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre qual é esse bom combate que Deus ele espera que nós combatemos e como combater esse bom combate. E nós temos aqui esse atleta extremamente bem preparado, como você pode ver. Ele encararia qualquer um aqui. E você vê, ó, que ele tem muita técnica. Exibe um pouco aí do seu cartel de técnicas. Você vê aí, ó. Né, um giro que com certeza ele vai usar em qualquer luta, né? Como eu disse, ele é um estilo mais evasivo, né? Evitando ali o contato. É assim que ele ganha as suas lutas. Como já diria a música, é assim que eu ganho as minhas guerras, né? Ele sempre vence por cansaço, né? Olha aí, ó, toda velocidade. Muito obrigado, Nicolas. Você pode sentar. Daqui a pouco eu vou precisar de você novamente. E, gente, a Bíblia fala, né, sobre esse bom combate. Paulo ele vai falar sobre isso. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender sobre a vida cristã. Existe um combate para nós. Todos nós temos um combate, amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Timóteo. É uma carta que é escrita de Paulo, né, por Paulo para Timóteo. E ele vai falar sobre esse bom combate. E antes disso, ele fala algumas coisas que são muito importantes para nós. Abre lá em 2 Timóteo. A gente vai ler desde o versículo 1. 2 Timóteo 4, versículo 1. Antes de ler, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Obrigado, João. Obrigado a galera aí da liderança do Dínamos. É uma honra para mim e para a Rebeca estar com vocês hoje à noite. A gente criou muita expectativa desde o convite. É uma oportunidade muito da hora da gente estar junto, crescendo junto, né? Como o João falou, eu sou lá de Campina Grande, natural de lá, né? Rebeca foi para lá e não voltou mais. Então, né? Tem coisa boa lá em Campina, coisa boa. Aqui em Campo Grande também. Graças a Deus. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. A gente lidera lá 2 grupos de adolescentes, né? Os Valentes, que são de fato o departamento de adolescentes da Igreja Sede. E lideramos também o Clube Teens, que é um projeto para adolescentes de 12 a 15 anos. Um projeto de estudo de livros, de conhecimento mesmo sobre alguns temas específicos. A gente acompanha, né, o horário do Rema lá em Campina, não falamos das mesmas matérias, mas abordamos livros e tem sido um tempo maravilhoso para nós. A gente tem crescido muito. Na hora que o pessoal falou, tem adolescente aqui, eu já levantei a mão, né? Rebeca olhou para mim e disse, tu não é adolescente? Eu disse, não, mas a Bíblia diz, né? Diga-me com quem andas. A Bíblia não fala isso não, mas eu só ando com adolescente, então eu me sinto adolescente também. Eu me identifico, né? Misericórdia. Mas vamos lá, 2 Timóteo, no capítulo 4, lá no versículo 1, fala o seguinte: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, Paulo falando agora sobre ele, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei um bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Algumas versões dizem, lutei um bom combate, né? Corri a carreira, lutei o bom combate e guardei a fé.
E eu acho interessante Paulo falando sobre esse bom combate, sobre essas 3 coisas que ele completou na sua vida, mas antes disso ele elenca uma série de coisas que Timóteo deveria permanecer atento na sua vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas, e a primeira é sobre pregar a palavra. Paulo ele fala para Timóteo, né? A primeira coisa ele diz, olha, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não, sabe? Esse evangelho que nós temos recebido, esse ensino, esses fundamentos, princípios que têm mudado as nossas vidas, ele não é só para nós. Ele chega para nós, ele causa transformação na nossa vida, mas ele precisa redundar em fruto em outras pessoas. Não existe evangelho sem sacrifício. Né? O evangelho em si, o cristianismo, essa história de transformação e mudança da humanidade começou a partir de um sacrifício. Cristo, ele sacrifica a sua glória, sacrifica a sua posição ao lado de Deus, para viver ao nosso lado como servo, como homem. Então depois ele sacrifica a sua própria vida para morrer na cruz por nós. Depois vem os discípulos também sacrificando as suas vidas, suas famílias, os seus trabalhos. Então o evangelho, o cristianismo é uma história de sacrifício por outras pessoas. Então é necessário primeiro que a gente entenda que para combater um bom combate é necessário viver uma vida de sacrifícios. Sacrifícios para quê? Ele fala depois que existirão pessoas que irão querer viver de acordo com seus próprios desejos e buscarão para si mestres que irão falar aquilo que eles querem ouvir. Então nós precisamos fugir desse lugar. Que lugar é esse? O lugar onde nós vivemos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Eu faço o que eu quero, eu sirvo quando eu quero, eu vou para a igreja quando eu quero, eu vou pregar, eu vou fazer quando eu quiser. Nós precisamos fugir desse lugar. E também fugir desse ambiente onde eu só quero ouvir aquilo que me faz bem. Eu só quero ouvir aquilo que me alegra, aquilo que me conforta, aquilo que me encoraja, aquilo que alimenta o meu ego. Sabe, nós precisamos mesmo ser confrontados pela palavra. Nós precisamos ser afiados, e para ser afiado é necessário haver atrito. É necessário haver impacto, sabe? É necessário que haja algo diferente daquilo que você pensa. Senão você não cresce. Se você só se alimenta sempre das mesmas coisas, você vai ficar deficiente em alguma área. Então é necessário a gente entender que nós não vivemos mais pelos nossos próprios desejos. Sabe, quem já fez essa confissão, né, de novo nascimento, você que já aceitou Jesus, eu tenho certeza que você falou uma frase que eu também falei, que é: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Só que, no entanto, muitas vezes a gente quer viver só o Jesus Salvador. Aquele que me tira daquele charco de lodo, da maldição das trevas e do pecado, mas não entendemos e não reconhecemos o Jesus Senhor das nossas vidas. E uma vez que nós temos um Senhor, nós não temos mais direito a viver as nossas próprias vontades. E onde é que fica o livre-arbítrio? O livre-arbítrio fica no lugar onde você decide agradar ou não a Deus. Nós agradamos a Deus quando entendemos e fazemos Ele Senhor das nossas vidas. Isso é combater um bom combate. Sabe, quando o lutador ele entra num ringue, ele tem a liberdade de aplicar as técnicas que ele quiser. No entanto, o plano de luta já é traçado antes mesmo que ele entre no ringue. Durante um tempo eu competi na modalidade do jiu-jitsu, né? Sou tricampeão paraibano, então não queira problema comigo. Brincadeira. Mas sempre que a gente ia preparar os lutadores da academia para um campeonato, havia um plano de luta. Eu já entrava naquele tatame sabendo exatamente o que eu ia fazer, porque o meu mestre dizia: olha, você vai entrar, você vai analisar qual é a base dele, o que é que ele é, se ele é guardeiro ou ele é passador, se ele vai querer te derrubar ou ele vai esperar você derrubar ele. Você vai fazer todas essas análises e depois você vai buscar os pontos fracos. Então existe um plano de luta, um plano de combate já estabelecido pelo meu mestre. Se eu fizer diferente disso, a probabilidade de eu perder é maior, como aconteceu muitas vezes. Né? Eu sempre lutei nas categorias abaixo do que era normal para mim lutar, então eu sempre pegava a galerinha pequena.
E às vezes eu entrava e dizia, ixi, esse aí, filho, já era. E teve um combate, um campeonato paraibano que eu não venci, exatamente porque eu não segui aquilo que o meu mestre disse. Então, eu me preparei, cheguei lá na luta e disse, não, vou fazer diferente, né? Vou fazer algo, vou inovar, né? E o que é que aconteceu? Perdi, né? Foi bem inovador mesmo. Mas se eu tivesse seguido aquilo que o meu mestre falou para me seguir, provavelmente o resultado teria sido diferente. Então, nós não vivemos mais segundo as nossas vontades, nós não vivemos mais para agradar o nosso próprio eu. Eu não vivo mais para cumprir aquilo que eu planejei para a minha vida. Eu não vivo mais para me satisfazer. Uma vez que eu aceito a Jesus, existe um propósito a ser cumprido. Existe um combate. E como você está lutando esse combate? Sabe, muitas vezes a gente está nessa luta, nesse ringue, e só faz apanhar, cara. Você olha para um lado, olha para o outro, e é só pancada. É pancada na universidade ou nas escolas. É pancada no trabalho. É pancada no nosso ministério. Você só apanha. E se você parar para observar, possivelmente, na maioria das vezes, é porque você está querendo fazer as coisas da forma que você acha que tem que fazer. E está esquecendo das direções que o mestre passou para você. Sabe? Então nós precisamos mesmo fugir desse ambiente onde nós vivemos as nossas próprias vontades. Pregar a palavra é necessário. Pregar a palavra é uma ordenança. Existe um mandamento para nós, ide, um apontamento, faça, pregue o evangelho a toda criatura. E ele vai falar, seja a ocasião favorável ou não. Às vezes a gente vai enfrentar situações desfavoráveis, onde o lutador lá não é tão da nossa categoria, né? Talvez pareça um pouquinho acima daquilo que você está acostumado, mas está tudo bem. Se você seguir aquilo que o mestre passou antes da luta, você vai vencer. E sabe o que é melhor no nosso combate? É que nós já entramos nele vencedores. Você só precisa sustentar aquilo que você já recebeu de Jesus. Então é mais tranquilo ainda. Imagina só o Nicolas, cadê ele? Levanta a mão aí. Imagina só o nosso grande lutador entrando aí no combate, né? Com alguém como Renato, né? Uma categoria semelhante os dois. É aqui, é o parelho. Imagina qual seria a primeira impressão de Nicolas. Pisou no ringue, viu aquele cabo de quase 2 metros. Você usa aí 95 quilos de músculos, né? De músculos. Qual seria a primeira impressão dele? Entrando num combate assim, talvez ele fosse sentir medo, talvez ele pensasse, meu Deus, daqui eu não saio, me lasquei. Mas imagina se ele entrasse nesse mesmo combate com a informação de que, independente do que acontecer, ele já venceu. Ele precisa apenas resistir, manter a sua vitória. Talvez o Nicolas ia levar cada soco ou cada golpe feliz. Porque ele ia pensar, meu amigo, ele pode me bater o quanto ele quiser. Eu já vou sair daqui campeão. Eu não estou preocupado se eu vou ficar feio, né? Porque não dá para mudar muita coisa mais não. Brincadeira. Mas é assim que nós devemos entrar nos nossos combates. Entendendo que mesmo diante de todo o desgaste, mesmo diante de toda a preocupação, mesmo diante do medo, eu não preciso trazer isso para a minha vida e abraçar esses temores que me paralisam, porque eu sei que eu já sou vencedor. Eu só preciso sustentar aquilo que eu recebi. Então é importante nós entendermos que nós já entramos nos nossos combates vencedores. E por isso nós precisamos falar aos outros. Quantos de nós que não conhecemos essa palavra, estamos lutando os nossos combates, mas sem ter o entendimento de que nós já somos campeões? E quantos de nós sabemos disso e não comunicamos aos outros? Nós precisamos abrir a nossa boca e pregar o evangelho. Combater um bom combate é pregar a palavra. Amém? Vamos lá para a segunda coisa.
Nós precisamos resistir ao egoísmo de viver somente para nós mesmos. Como a gente falou anteriormente, né? Paulo vai falar: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Muitas vezes a gente é pego por esses enganos de achar que as coisas que nós ouvimos de fora são mais importantes e mais verdadeiras do que a palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos: não, porque cara, você tem que trabalhar, você tem que se formar, você tem que correr atrás de um emprego, você tem que fazer fortuna, você tem que construir riqueza. Cara, isso é bom, é importante, mas não vem primeiro. Se a base não for uma vida construída segundo os princípios da palavra de Deus, segundo o caráter de Deus, sob uma vida de intimidade com Deus, nenhuma dessas outras coisas se sustenta. Não há propósito em ter essas coisas se não tiver essa base. Por que que eu corro atrás dos meus sonhos? Por que que eu corro atrás dos planos que o Senhor colocou no meu coração? É para cumprir a vontade dEle. Se esse plano, se esse sonho, se esse desejo não está alinhado com o propósito que Ele te chamou para cumprir, então é perda de tempo. Não vale nada. Sabe, é entrar no combate sabendo que é perdedor. É justamente o contrário. É você correr, lutar, se desgastar e no fim entender que não valeu de nada. Então é muito importante você entender essa questão sobre o nosso combate. Porque você pode viver 80 anos da sua vida achando que está construindo algo muito importante e no final olhar para trás e dizer: cara, não construí nada. A gente olha para o exemplo de Salomão, um grande rei de Israel, construiu o templo, fez grandes coisas e no final ele diz: foi tudo vaidade. Porque o propósito, o olhar, a base estava desalinhada. Então é importante a gente entender onde a gente começa, qual é a nossa base. Para um lutador a base é tudo. Se a base dele não estiver bem firmada, não estiver correta, os ataques que ele desferir contra o adversário não terão o poder e a aplicabilidade correta, não vai ferir o adversário e ele vai ser facilmente ferido. E muitas vezes no nosso combate a gente está apanhando do diabo e do mundo porque a nossa base está errada. Mas eu estou fazendo tudo certo, bicho. Eu estou buscando o Senhor, eu estou estudando, eu estou trabalhando. E parece que as coisas não andam. Parece que eu estou carregando a geladeira nas costas. Talvez é porque a sua base está errada. Imagina só um corredor, cara lá da Fórmula 1. Treina a vida dele todinha para ser campeão, para correr uma corrida, se prepara, sabe? Se alimenta bem, dorme bem, estuda todos os outros corredores, estuda a pista, faz toda a preparação. Mas chega na hora da largada, ele decide correr a corrida olhando no retrovisor. Vai dar certo? Não. Muito provavelmente na primeira curva ele vai bater. Sabe, se o nosso olhar estiver na direção errada daquilo que o Senhor espera de nós, não importa a preparação, não importa o seu esforço, você não vai conseguir completar a carreira. Porque você está olhando para o lugar errado. Mas se nós olhamos para a palavra de Deus, se nós olhamos para Cristo, não importa quem são os outros corredores ou quão difícil a pista seja, nós vencemos. Porque não somos nós. Se nós entendemos que no combate eu não venço dependendo das minhas forças, das minhas habilidades, daquilo que eu sou, da inteligência que eu tenho, mas sim daquilo que Deus é, daquilo que Deus sabe, daquilo que Deus pode através de mim, é tudo diferente. Vai ter fruto. Sabe, eu preciso mesmo ter essas coisas, o estudo, o trabalho, os relacionamentos como uma ferramenta de Deus para cumprir o propósito dele na minha vida.
Por que eu estudo? É para que Deus possa, através de mim, fazer a vontade dEle. Para que eu trabalho? É para que Deus, através dos frutos do meu trabalho, possa cumprir a sua obra. Para que eu me relaciono? Porque eu namoro? Porque eu me caso? É para que, através disso, Deus seja glorificado. Esse é o bom combate. Não sei se você já assistiu, teve a experiência de assistir uma luta de UFC, alguém já viu? Normalmente, quando um lutador, ele vence, né? Ele tá lá naquele combate, troca do seu corpo, tu vai lá, terminou a luta. A primeira coisa que ele faz é o quê? Ele corre pro corner. Corner é o canto lá onde fica o técnico. Ele corre como quem diz assim, cara, realmente aquilo que você me disse para fazer, eu fiz e deu certo. Essa deve ser a nossa expectativa no Senhor. É aplicar aquilo que a Bíblia já nos ensina, sabe? A vida é tão massa. Algumas pessoas vão falar, né, o jogo da vida. Então vamos usar essa analogia. O jogo da vida é tão massa que o ADM do jogo, ele desceu para jogar, ele deixou o manual de instruções do jogo e ele joga no multiplayer com a gente até hoje. Olha só que facilidade nós temos. Sabe, Deus não criou a nossa vida, o mundo disse, vai se vira aí, dá teus pulos. Vocês sabem o que significa dar teus pulos, não é? Perdoe, gente, se eu falar alguma coisa no nordestês aí que você não entender, você levanta a mão que eu explico. Deus não disse, vai aí, se vira aí, ó, tem esse problema para tu resolver. Não, Ele já de antemão nos preparou para essa carreira, deixou as instruções, agora cabe a nós seguir ou não. Cabe a nós realmente matar a nossa vontade, esmurecer o nosso corpo, a nossa carne, para viver aquilo que o Espírito quer de nós. Não se agrada a Deus na carne. Como assim, Lívia? Não é pelas obras das suas mãos, não é pelo esforço natural, não é pelo que eu muito posso fazer ou muito falar, mas é reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Sabe, durante muito tempo eu tive essa dúvida, o que diabo é reconhecer Deus nos meus caminhos? Como é que eu reconheço Deus no meu caminho? Eu estou andando assim, dizer, eita caramba, aquela nuvem parece com Deus. E eu ficava castelando, meu Deus, o que é reconhecer Deus nos meus caminhos? E aí, né, na muita ignorância eu entendi que é em tudo aquilo que eu vou fazer, em tudo aquilo que eu vou pensar, todos os meus planos, é eu envolver Deus. Não como alguém que diz, Senhor, eu fiz isso aqui, vou viver desse jeito, viu? Pronto, já está avisado, agora eu vou fazer. Não, mas é dizer, Senhor, faz comigo. Qual é a tua visão para mim sobre isso? O que é que o Senhor pensa sobre mim nesse lugar? O que é que o Senhor pensa sobre essa liderança? O que é que o Senhor pensa sobre esse curso, sobre esse trabalho? Qual é a tua opinião para mim? E depois fazer aquilo que Ele diz, porque não adianta de nada você buscar ao Senhor, se derramar, ouvir a voz de Deus e fazer diferente. É uma perca de tempo dupla. Primeiro você perde tempo buscando, depois você perde tempo porque não faz. Então é importante a gente não viver segundo os nossos próprios desejos. Até porque, com todo respeito a você e a mim mesmo, né? Nós não somos os seres mais inteligentes do mundo, né? Que fazem as melhores escolhas sempre. Então assim, se nós não dependermos de Deus, meu amigo, a gente vai errar e vai errar com força. Sabe, porque nós somos dirigidos, naturalmente falando, e aqui a gente está tirando a participação de Deus e tal, mas o ser humano, ele é movido pelas suas emoções. Por que o ser humano inventou o fogo? Porque tinha medo do escuro. Por que o ser humano começou a morar em cavernas? Porque tinha medo das coisas que tinham fora das cavernas. Então assim, o ser humano, ele vai
inventar as coisas, criar os seus planos a partir dos seus medos, das suas emoções. E pensa comigo, imagina se eu e você tomássemos as nossas decisões baseadas nas nossas emoções, nos nossos medos. Como que estaria a nossa vida? Será que um de nós estaria aqui hoje? Porque naturalmente falando, que prazer há? Sabe, será que o medo nos conduziria ao Senhor? Muito pelo contrário. A gente vê a prova disso lá, quando Moisés está com o povo no Egito. E eles dizem, a gente quer ouvir a voz de Deus. Não é porque não está com a moléstia não. Só o Senhor escuta, só Moisés escuta. Só fala com Moisés, a gente quer ouvir a voz de Deus também. Vai, Moisés, leva a gente. Aí eles chegam lá no monte. Fala, Senhor. Aí o Senhor, blá, 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 com a mulher. Todo mundo corre. Não, Moisés, tá massa. Pode ir tu lá, que o que tu disser, é isso aí. Se dependêssemos das nossas emoções, até o nosso relacionamento com Deus seria prejudicado. Nós fugiríamos de Deus pelo nosso medo. Ou então, se fosse pelas nossas emoções, nós viveríamos um cristianismo raso. Um cristianismo que se baseia em chorar, em gritar, em clamar. Isso faz parte, mas se não for feito da forma consciente, da forma correta, no tempo correto, nos afasta de Deus. Nos faz viver um cristianismo raso. Então, nós precisamos compreender que é necessário que a gente saia desse ambiente onde nós vivemos as nossas vontades, os nossos desejos, vivemos pelas nossas emoções e sentimentos, e entrar no ambiente onde a gente vive pela palavra, independente do que está do lado de fora. Eu gosto de escrever, né? Escrevo muita peça, muito teatro. E 2020, a Corra foi quanto? 2021, né? A gente escreveu uma peça para o JPN lá em Campina. E ela é baseada, ela tem algumas coisas, né? Alguns pontos daquela alegoria de Platão sobre a caverna. Foi, né? Pronto, do ano passado. Ela fala um pouco sobre a alegoria da caverna. Você conhece? Quem é que está estudando aí filosofia? O pessoal gosta que só, né? Mas... E ela fala sobre um povo que é acorrentado dentro de uma caverna, de costas para o lado de fora. E na entrada da caverna existe uma fogueira, né? Na verdade, dentro da caverna existe uma fogueira, e lá fora as pessoas passam pela caverna, pela entrada da caverna, e o povo que está acorrentado dentro vive a sua vida inteira só pelas imagens das sombras. Então, tudo que eles conhecem do mundo, tudo que eles sabem sobre a vida, é baseado nas sombras daquilo que eles viram. E sabe, quando nós vivemos a nossa vida cristã baseada nos nossos desejos, nas nossas emoções, quando nós buscamos ao Senhor, baseado nisso, só escutando o que a gente quer, só escutando quem a gente gosta, é como se nós vivemos a nossa vida cristã olhando para o fundo de uma caverna, vivendo pelas sombras. É uma vida limitada, você concorda? É um conhecimento limitado. Sabe, nós precisamos viver independente das nossas emoções. Buscar ao Senhor independente das nossas emoções. Não é algo o qual nós necessitamos para buscar e encontrar o Senhor. É parte do processo. Sabe, as emoções foram criadas por Deus. É hormônio, não é demônio não. Então, tá tudo bem em as suas emoções intensificarem aquilo que você busca de forma consciente. A nossa busca pelo Senhor não é inconsciente. Não é como quem sente um vento, um negócio, uma chama, um calor, e não sabe do que é, não sabe de onde vem, não sabe explicar. Não, nós sabemos exatamente o que é, nós sabemos exatamente quem Deus é. Então nossa busca pelo Senhor, ela é consciente. E ela é baseada nos princípios da palavra de Deus. Se não for para vivermos a nossa vida baseada nesse livro aqui, então a gente deve queimar tudo.
Porque se o evangelho ele não for completamente verdadeiro, ele é completamente falso. Não existe um meio termo. Não existe isso de ficarmos fazendo negociação com aquilo que é verdade. Não, a Bíblia diz isso, mas e se por acaso, de repente? Não, é o que está escrito e acabou. Essa deve ser a nossa convicção diante de Deus. Essa deve ser a nossa convicção no nosso combate. Se a Bíblia diz que eu já sou mais do que vencedor sobre todas as coisas, então eu já sou mais do que vencedor. Se a Bíblia diz que o nome de Jesus está sobre todo nome, então o nome de Jesus está sobre todo nome. Se a Bíblia diz que eu posso fazer segundo o nome de Jesus, se demônios serão expulsos, se pessoas serão curadas, isso vai acontecer, porque a palavra de Deus diz. Não há dúvida, não há espaço para medo. Se a Bíblia diz, ei, tem de bom ânimo, mesmo em meio às tribulações, eu posso ser feliz no meio da guerra. Eu posso ser alegre no meu combate, o mundo está desabando, mas não tem problema. Porque Jesus disse, ei, no mundo vocês vão ter aflições. Foi Jesus, olha que palavra encorajadora. Mas ele completa, tende bom ânimo, pois eu já venci o mundo. Não há espaço para a gente ficar, não, mas será? Mas não sei, o pastor disse que vai dar certo, mas de repente não sei, olha quem eu sou, olha de onde eu vim, não interessa. Deus não está preocupado do lugar da sua origem, Ele está olhando para o lugar da sua chegada. Deus, Ele já caminhou por todos os seus dias, meu amigo. Você concorda que Deus não falha? Que Ele sabe de todas as coisas? Que Ele tem todo o poder e todo o domínio? Então por que vivemos preocupados? Por que a preocupação de que, será que vai dar certo? Será que eu vou vencer? Será que eu vou ser um bom marido, uma boa esposa? Será que eu vou ser um bom profissional? Será que eu vou conseguir completar esse curso? Se Deus te colocou lá, é porque Ele sabe que no final você termina. Deus não vai te colocar num plano furado, num lugar onde você vai perecer, não vai. Ele é um bom pai. E o outro ponto que Paulo ele vai dizer é justamente isso. Não tenha medo de sofrer. Olha só que massa. Ele fala no versículo 5, você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Lembra o cristianismo consciente, que a gente sabe quem Deus é, sabe por que fazemos o que fazemos. E ele fala logo em seguida, não tenha medo de sofrer. Se o cristianismo, ele é um cristianismo, ele é um evangelho de sacrifícios. Sacrifícios demandam sofrimento. Aí agora a cabeça, ferveu. Porque como é que eu tenho bom ânimo e sofro? Como é que é isso? É porque a nossa alegria, ela não é baseada no momento. A nossa alegria não é baseada nem mesmo no resultado. A nossa alegria é baseada no Senhor. A gente não fica, então, mas um momento não está bom, mas eu não tenho recurso para fazer. Ou a gente não pode ficar pensando, cara, mas será que vai dar certo logo no final? E se der errado? Não, a nossa alegria não depende disso. Não é porque hoje, talvez você esteja sofrendo para completar essa fase da sua vida, que você vai desistir. Não é porque o mundo lá fora está se levantando com armas poderosas contra nós, que nós vamos nos render como igreja. Não é porque o mundo está lá fora dizendo, você pode fazer o que você quiser, você pode ser quem você quiser e está tudo bem. Que você vai, não, calma. Não. Nós somos chamados para ser essa resistência de Deus. E a alegria no sofrimento. Paulo ele diz, é nas minhas fraquezas que eu sou forte. Porque eu reconheço na minha fraqueza a força de Deus. É porque é na hora do sofrimento que eu consigo perceber o quanto Deus tem cuidado de mim.
Quem aqui já teve a oportunidade, sei lá, de voar, de andar num navio, alguma coisa assim? Ou, sei lá, pular de bungee jump, de paraquedas, alguma coisa assim. Mas é interessante que é só quando nós estamos nesses lugares, né, num lugar alto, no meio do oceano, que a gente consegue perceber e valorizar a terra firme. A gente vindo pra cá, né? Aí começou a dar uma demorazinha na hora do pouso aqui em Campo Grande. Eu já, piloto, tá? Deixa tua palhaçada. E lá vai 10 minutos, e lá vai 15 minutos, e lá vai meia hora. Digo, esse bicho tá tirando onda. É massa a experiência de voar, mas tá bom já. E eu não vi a hora da gente pousar, né? Finalmente. E eu ficava naquela agonia, meu Deus do céu, acabou para rodar que só a bexiga. Tá bem procurando um lugar para estacionar, né? Então ele rodava. Aí teve uma hora que ele pousou, e na hora que a gente pousou, que ele deu aquela, né? Parecia que tava carregando boi. Tacava já e partiu o avião no meio, bicho. Meu amigo, o bicho pousou, que parecia que tava pousando no calçamento, bicho. Mas na hora que ele pousou, chega, eu dei aquele... Graças a Deus. Daqui, né? Como existe o ditado, do chão não passa. Mas sabe, é só quando a gente tá no lugar de bondade, de segurança, que a gente consegue... Na verdade, é só quando a gente não está nesse lugar que a gente consegue reconhecer o quão bom é o lugar que nós estávamos, ou para onde estamos indo. Então é só quando nós aprendemos a não depender da força do nosso braço que nós reconhecemos a força do Senhor. Então talvez no seu combate você está aí lutando, se desgastando, se cansando, mas está fazendo na sua própria força. E você diz, Senhor, cadê você? Mas cadê você deixando o Senhor fazer através de você? Sabe, se você se baseia no seu próprio conhecimento, você nunca vai ter acesso àquilo que Deus sabe. Se você se esforça para fazer as coisas segundo a força do seu próprio braço, o Senhor não vai estar envolvido. E nesse combate que você está lutando, talvez você precise dar espaço para o Senhor fazer. Mas eu estou preocupado. Mas eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito, daquele jeito. Cara, calma. Senhor, como eu faço? Senhor, o que eu faço? Aí você vai ver a força do Senhor te ajudando. Gideão, trocentos cavaleiros. Aí Deus olha assim e diz, não, tem muita gente. Se eu deixar eles ir, eles ganharem, eles vão dizer que foram eles. Então peraí. Ô Gideão, pega essa galera aí, separa uma parte. Essa galera que fizer desse jeito, você pode mandar voltar. Beleza. Aí ele faz, aí ele olha, não, ainda tem muito. Faz o seguinte, bota a galera lá para ir pro rio. Os que botarem a sua cara dentro da água para beber, esses você manda embora. Os outros, você fica. E aí fica só 300 para conquistar uma cidade. Pronto, aí Gideão pensou, agora, pronto, agora lascou, né? Como é que eu vou conquistar uma cidade com 300? Não é eu querendo saber mais do que o Senhor não, mas assim, será que se eu tivesse o exército todinho, não era melhor não? Não é que eu queira saber mais, né? E muitas vezes a gente está vivendo dessa forma com Deus. Mas Senhor, esse caminho aqui não é o que todo mundo está indo, não é o mais fácil, mas Deus não te chamou para viver pelo mais fácil. Deus te chamou para viver pelo caminho que Ele planejou para você viver. E às vezes a gente olha a vida de fulano, olha, ele foi por aqui e deu certo. Sim, mas deu certo para ele. Porque era o plano de Deus para ele. E a gente quer fazer sempre pelo mais fácil. E Deus não vai estar envolvido. Se não for o plano de Deus, Ele não vai estar envolvido. Mas aí beleza, Gideão poderia, né, chegar lá nas portas com as espadas e tal. Mas aí Deus dá um comando. Não vai ser desse jeito. Você vai dar voltas na cidade. Agora, Gideão, o cabo tira meus soldados e ainda quer que eu fique rodeando a cidade. Mas sabe, se você
cumpre aquilo que Deus ele propõe para você fazer, independente do que seja. Por mais louco que possa parecer para as pessoas que estão ao seu redor, essa decisão vai te levar ao sucesso, a cumprir a vontade de Deus. Esse é o nosso sucesso. Então, às vezes a gente quer escolher um curso e todo mundo está dizendo: tu é doido, para que tu vai fazer isso? Bicho? Não dá dinheiro, não tem vaga. O mercado de trabalho está fechado para isso. Mas essa é a direção de Deus para a sua vida. Sabe, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência natural e não o contrário. O que rege a nossa vida não são as circunstâncias naturais, mas é o mundo espiritual no qual nós cremos. E no mundo espiritual, tanto faz para Deus 1 ou 1000, 1000 ou 1. Nada é impossível para Ele. Amém? Então tenha bom ânimo. Sabe, se alegre, porque esse combate, essa dificuldade, esse gigante que está se levantando, vai produzir para você glória no dia da vinda de Jesus. E Jesus, a Bíblia já nos deixa claro: olha, você não vai ser tentado, você não vai ser provado em algo que você não tem capacidade de superar. Então esse desafio, esse gigante que está se levantando, ele é menor do que a capacidade que Deus depositou em você. Não é fácil, sabe? Não seria fácil para Nicolas enfrentar Renato. Mas ele precisa acreditar, ele precisa ter fé que não é na força dele. No último minuto, algo pode mudar. No último minuto, um favor de Deus pode acontecer e mudar todo o roteiro. Mas nós precisamos permanecer fiéis. Nós precisamos permanecer acreditando que não é a circunstância natural que aponta o meu sucesso, que aponta o meu futuro, mas é Deus. Sabe, só o Criador pode falar a respeito da criatura. Não interessa o que os teus amigos falaram sobre você e sobre o seu futuro. Não interessa o que o teu professor falou sobre o teu futuro. O que os seus pais mesmos falaram sobre o seu futuro. Se Deus já te deu uma palavra, é essa a palavra que você tem que manter diante dos teus olhos. Porque é ela que vai se cumprir. Porque Deus sim, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele sim zela para que ela seja cumprida. Os outros vão dizer: ih, tu não vai, isso não vai dar certo não. Ih, não vai por esse caminho não, que não vai funcionar não. Tu não é tão bom. Mas é Deus que sabe sobre você. Foi Ele que te criou. E só Ele tem o direito de falar sobre a sua vida. Mas sabe o que é mais interessante? Meu lutador pode vir para cá. Ninguém, absolutamente ninguém, vence uma guerra sozinho. Deus diminuiu o exército de Gideão, mas Ele deixou 300 ainda. Pode ser sem as luvas. Eu queria só aquele saco de feijão. Quer dizer, a batata. Sabe, ninguém vence uma guerra sozinho. Isso é outro ponto muito importante. Abre tua Bíblia lá em Eclesiastes, por favor. Eclesiastes no capítulo 4. Capítulo 4, versículo... Deixa eu ver... 7. Nicolas, eu preciso que você faça o seguinte. Eu quero que você estenda... Qual é o seu braço dominante? Pronto, então eu quero outro. Você estica ele bem esticado mesmo. Bem esticado, na altura do seu ombro. Isso. Eu quero só que você fique segurando esse feijão aí. Com ele esticado, tá? Vocês aqui que estão na frente, fica de olho. Se ele flexionar o braço ou baixar, lembra ele de esticar, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa leitura aqui. Versículo 7. Estica o braço. Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder.
A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem eu trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. E aí ele traz a resposta no versículo 9: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Vamos parar um pouquinho aí. Estica o braço. Ninguém vence uma guerra sozinho. Sabe por que Deus dividiu dons entre os homens? É porque eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, tá? Até o final. Então, é necessário que a gente entenda que eu não tenho todas as respostas para a minha vida. Olha só que louco. Mas eu tenho a Bíblia. Mas sabe, a vida em Deus, ela é o resultado daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus e da relação que nós temos com os nossos irmãos. A igreja primitiva era baseada em quê? O ensinamento dos apóstolos e a oração, mas também a comunhão e o dividir do pão. No corpo de Cristo é importante que nós tenhamos as duas coisas: o ensinamento e a comunhão. Tá difícil aí, cara? Oxi, ele tá recebendo o Espírito, ó. Não, deixa esticado. Tá pesado, cara? Tá pesado. Quantos que ele tá parecendo que tem aí? Boa pergunta. Esse feijão, ele tem 1 quilo de feijão aqui. Parece que tem 1 quilo? Não. Parece mais. Levanta. Não, mas daqui a pouco a gente vai, fica tranquilo. Se a gente decide viver só pela palavra, só pela Bíblia, só por isso, a gente não agrada a Deus, porque a gente vive fora do corpo. E aí, se a gente vive fora do corpo, é rebeldia, é loucura, não faz sentido, como a Bíblia fala. É egoísmo, sabe? Viver só para mim mesmo, achar que eu tenho todas as respostas, achar que eu tenho todo o conhecimento. Levanta o braço. Mas se eu vivo só pela comunhão, só pela resenha, não, é até acabar. Vença aí sua guerra. Calma, o socorro virá. Eleva aí teus olhos para os montes. Se eu vivo só pela comunhão, só pela amizade, eu não me sustento. Eu não me aproximo de Deus. É necessário que haja um equilíbrio das duas partes. Sabe, talvez no nosso combate a gente não vença muitas vezes porque a gente só está vivendo segundo aquilo que a gente conhece de Deus. Mas o outro tem a resposta para nós. Cadê? Deixa eu chamar alguém aqui que seja mais ou menos da tua altura. João, você dá uma força aqui para ele? Fica aqui de frente para lá. Agora eu quero que você... Não, na frente dele. Isso, assim. Pronto, perfeito. Aí eu quero que você estique o seu braço sobre o ombro de João. Aí. E agora eu quero que você fique aí. Tá pesado? Nem um pouco, né? Tá tranquilo. E aí, João? Tu tá pesado? Aí. Então talvez seja o tempo, né? Então vamos deixar eles um pouquinho aí. O outro potencializa aquilo que existe na nossa vida. Ele tem um propósito, tem uma missão, que é segurar o feijão aí, suportar essa carga. E sozinho ele estava sofrendo. Por muitas vezes ele desistiu. Porque ele estava na força que ele tinha, no conhecimento que ele tinha. Mas aí chegou um outro alguém para ajudar. E é interessante que não ficou mais leve. O peso desapareceu. Tá pesado? Tá alguma dificuldade? E para tu, João? Interessante, né? Que quando nós nos aliamos, quando nós colocamos em ação essa ideia de Deus, que é a comunhão do corpo de Cristo, os nossos problemas, eles não diminuem, eles são resolvidos. Aquilo que era um desafio para o corpo, eu vou evangelizar, mas sozinho eu não consigo. Quando nós temos comunhão, não fica mais fácil. Não é que o peso é menor, mas o problema se resolve.
Porque João potencializa o talento e a habilidade de Nicolas. E Nicolas potencializa o de João. Os dois estão cumprindo o mesmo propósito, mas nenhum está carregando peso. Não esse, né? Se a gente acrescentasse, talvez eles iriam sentir alguma coisa. Mas você entende que a capacidade de dois é muito maior do que a capacidade de um? Naturalmente falando, a gente iria, então, aqui, para igualar, né, eu teria que colocar 2 sacos de feijão, porque aí era um para ele e um para ele. Só que não, eles aguentariam muito mais do que isso. E aí é o que vai dizer a Bíblia sobre a comunhão em Deuteronômio. Um tem a capacidade de colocar aí Deuteronômio. Ele consegue perseguir, põe 1000, né? 1000 para fugir, né? 2, 10.000. Aí não tinha professor de matemática nessa época não, né? Não, porque se um bota 1000, 2 é 2.000, né? Mais 2 é 10.000, olha só a multiplicação. Por quê? Porque o que eu conheço, o que eu tenho de habilidade, o que eu tenho de dom, potencializa aquilo que ela tem de dom, de habilidade, e vice-versa. Eu não complemento, eu potencializo. Agora, segundo o quê? A vontade de Deus. Porque é o Senhor que faz. Não adiantaria nada o esforço dele se não fosse por um propósito divino. Bem, muito obrigado. Uma salva de palmas aí para os nossos atletas. Vamos continuar lendo? Ele diz no versículo 11. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para que se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda. Pois se uma corda é trançada com 3 fios, não se arrebenta facilmente. Sobre o nosso combate, o que é combater um bom combate? É nós cumprirmos aquilo que Deus nos mandou cumprir como sua obra, mas não sozinhos. Entendendo que nós fazemos parte de um corpo, e por isso Paulo ele comunica a Timóteo, porque Paulo poderia guardar ou escrever para si mesmo, mas ele orienta Timóteo, ele passa adiante aquilo que ele usou como ferramenta para vencer. E sabe o que é melhor nisso tudo? Que a gente precisa entender que é uma ação nossa. Olha os 3 verbos: corri, lutei e guardei. Eu fiz. Nós não podemos esperar que a nossa liderança corra a corrida por nós, guarde a nossa fé e lute o nosso combate. Nós precisamos vencer os nossos próprios gigantes. Diferente daquilo que Saul fez. Ei, chama alguém para ir lá lutar. Não, ele era o rei, ele que fosse. Ele não chama alguém. Sabe, eu não posso viver a minha vida baseada na profecia do outro, na oração do outro, na palavra que o outro tem, na intimidade que o outro tem com Deus. Eu preciso ter a minha própria história com o Senhor. Eu preciso ouvir eu mesmo a voz do Espírito. Eu preciso eu mesmo me deleitar na palavra de Deus e começar a conhecer aquilo que Deus fala ao meu respeito. O que nós escutamos aqui no culto é muito bom, é importante, mas é muito pouco para nós vivermos a nossa vida só por isso. Sabe, não é um check-in o culto que você vem. Eita, vou lá no culto de sábado, recarrego para a semana, aí semana que vem eu venho de novo como um recomeço. Não, é uma continuidade. O que você recebe hoje, junta com o que recebe sábado que vem, você vai praticando e crescendo. Isso é combater um bom combate. É não desistir, é não parar, é não ficar no raso. É ter a sua própria intimidade, e a igreja precisa disso. Quanto mais indivíduos a gente tiver com um profundo conhecimento de Deus e da sua palavra, mais forte é a igreja, mais passos a gente pode dar, mais coisas a gente pode alcançar. O Dínamo está nesse nível que ele está hoje, mas se você buscar ao Senhor intensamente, e se você realmente entender esse espírito de comunhão, o Dínamo pode ir a outros lugares maiores. Mas isso depende de você, não só da liderança.
Sabe, a liderança, o João, ele pode se desgastar o quanto for, fazer jejum de, sei lá, 1 ano, mas se você não acompanhar isso, vai ser pesado, o crescimento vai ser menor. Mas se todo mundo fizer aquilo que lhe cabe, como cristão, como filho de Deus, as coisas são mais fáceis. Amém? Então, lute o seu bom combate, entendendo que você não vive para você, não vive segundo as suas vontades, e você tem que viver em comunhão, porque o outro potencializa aquilo que você tem. Senão, Jesus não mandaria os discípulos de 2 em 2, é porque um cuida do outro. Sabe, não há vergonha em errar, não há vergonha em tropeçar. O problema é você permanecer naquilo, é rejeitar o socorro. Do outro lado, nós como igrejas não podemos rejeitar alguém que errou, porque a Bíblia deixa claro, é melhor que sejam 2, exatamente porque se um tropeçar, o outro levanta. Então, por acaso, se você errou ou tem errado, busca ajuda, não fica nesse erro, não fica à margem do caminho, volta para a corrida. O pit stop está aí para isso, é para você ajustar aquilo que estava errado. Lógico que nós não vamos viver a nossa vida, tudo bem se eu errar. Não, buscar realmente não cometer erros, mas se acontecer, saiba que existe um corpo de irmãos dispostos a te ajudar. Não há vergonha no nosso meio. Já basta o mundo apontando sobre nós, não vamos fazer isso dentro do nosso corpo, rejeitar o nosso membro. Sabe, se você vai arrancar aquela pelezinha que fica aqui no cantinho da unha e arranca demais, você não corta sua mão porque está doendo. Aí eu fui dar esse exemplo lá nos adolescentes, eu digo, o que é que você faz? A galera, corta. Eu digo, não, pelo amor de Deus. Você não corta. Você ajuda, você trata, você cuida. Por menor que seja esse membro. Sabe, devemos parar com isso de alguém. Ei, não sei o que, tu viu fulano, bicho, tu viu o que ele fez, meu Deus do céu, misericórdia. Não, acaba com isso. Fulano errou, ei fulano, vem cá, cara, o caminho certo é esse, bora caminhar comigo. Pega junto, pega pela mão mesmo, é muito melhor. É assim que o corpo de Cristo cresce, oração e ensinamento da palavra, mas também comunhão e dividir do pão. É assim que se luta um bom combate. Amém? Fica de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Fecha teus olhos. Pai, eu te dou graças. Aleluia. Faz tua oração. Começa a orar em língua se você é batizado. Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Te damos graças por aquilo que o Senhor compartilhou conosco. Essas ferramentas, Pai, de salvação para a nossa vida. A Tua palavra diz que é em Você que nós encontramos as saídas da morte. E nós encontramos hoje, Pai, saídas para aquilo que iria trazer morte para as nossas vidas. Pai, aprendemos a como lutar os nossos combates, a como realmente combater um bom combate, que não depende das nossas forças, Pai, mas nós entendemos que é em Você que nós encontramos a nossa vitória. Pai, eu te dou graças, Pai, por cada um que está aqui, Pai, entendendo que sobre cada um deles, Pai, existe um propósito, mas eles também lutam combates, Pai. Eu oro por aqueles que estão cansados, aqueles que já estão desgastados da sua luta, Pai. Eu oro para que haja refrigério, um descanso no Senhor sobrenatural, uma paz que excede o entendimento humano, Pai. E eu declaro também irmãos, Pai, tendo a sensibilidade para entender que aquele irmão precisa de ajuda. Nós não vencemos as nossas batalhas sozinhos, Pai. Eu te dou graças porque nós não precisamos viver sozinhos, Pai. Nós não somos indivíduos solitários, Pai, lançados à própria sorte, mas nós temos o Senhor, nós temos a Sua palavra e nós temos uns aos outros, Pai. E isso faz toda a diferença. Pai, nós te damos graças porque sabemos que existe para nós um
propósito glorioso, Pai, e nós teremos sucesso. Nós iremos cumprir a sua vontade, nós iremos realizar aquilo que você planejou para nós, e nós terminaremos, Pai, alegres, guardando a nossa fé. Nós não seremos vencidos pelo mundo, nós não seremos vencidos pelas forças do diabo. Pode se levantar a arma que for lá fora, mas o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar, Pai. A Tua palavra nos guarda, a Tua palavra nos protege. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado porque a Tua palavra me garante que você é um bom pastor, que nos faz deitar e descansar sobre pastos verdejantes, que nos conduz por águas tranquilas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos prometeu que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque você é conosco.